E a gente fala agora dos direitos e deveres dos trabalhadores durante a pandemia, né? Como você viu no início aqui do jornal, aumentou o número de denúncias trabalhistas no primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado, inclusive em relação à maneira com que as empresas estão lidando com a pandemia. Eu já aproveito para pedir a sua participação, te convidar para mandar a sua pergunta, a sua dúvida pelo nosso WhatsApp, o número está aí, é o 988993788. E eu vou conversar ao vivo com a procuradora do Trabalho, Luana Lima Duarte. Boa tarde, doutora. Obrigada pela participação aqui no jornal. Boa tarde, Marcela. Eu queria começar entendendo, a gente já passou por várias fases da pandemia, né, aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Nesse atual momento em que nós estamos, quais são os principais cuidados que o trabalhador tem que observar e tomar para evitar aí a contaminação? O trabalhador tem que seguir as diretrizes editadas pelas empresas como plano de prevenção e contenção da disseminação da Covid-19 no ambiente de trabalho. É bom ressaltar que a responsabilidade principal é do empregador, porque ele é que assume o risco do negócio e ele que conhece o seu ramo de atividade e quais protocolos específicos, claro, observando sempre a necessidade de atualização e de seguir as normas das autoridades sanitárias competentes. Então, o empregador deve dar essas diretrizes, o direito à informação para os empregados de forma bem clara e os empregados têm que acatar essas instruções de saúde e segurança no trabalho para a prevenção da Covid-19. Tá, aproveitando, a gente tem aqui dados de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho em Campinas, que atende todo o interior do estado. Vamos acompanhar essas informações então. De janeiro a março de 2020, o MPT recebeu 1.975 denúncias aqui no interior. No mesmo período de 2021, foram recebidas 2.174. Os números abrangem não só denúncias envolvendo a Covid, tá bom? Agora, no mês de março de 2020, a gente vai ver, foram recebidas 276 denúncias, aí sim, relativas à Covid-19. No mês de março de 2021, esse ano aqui, foram 313, então uma alta de 13%. Durante todo o período da pandemia, o MPT no interior de São Paulo recebeu um total de 3.659 denúncias relacionadas à Covid-19 contra empresas que descumpriram normas e protocolos de segurança, fizeram demissões em massa ou descumpriram aí alguma medida relacionada à jornada de trabalho. Qual que é o tipo de irregularidade mais frequente, doutora? Nós observamos ao longo desse mais de um ano de pandemia que no início eram mais frequentes as queixas relativas ao não cumprimento de protocolos de segurança, de higiene, como por exemplo disponibilização do álcool em gel, local para lavagem de mãos, a partir da edição do decreto estadual em maio, pelo governo do estado de São Paulo, o uso de máscaras, o não fornecimento das máscaras, mas ao longo desse ano, com o agravamento da pandemia, nós temos percebido um aumento significativo das queixas em relação à não adoção das medidas de vigilância à saúde dos trabalhadores, no sentido de que os empregadores, segundo as notícias de fato, as denúncias, têm descuidado desse aspecto que é tão importante quanto o aspecto que é visível, né, que são as medidas de higiene. O aspecto da vigilância, ele é necessário porque na medida em que há uma suspeita ou uma confirmação de um trabalhador doente, aquele trabalhador ele deve ser retirado do convívio dos seus colegas para que haja uma quebra eficiente da cadeia de transmissão, porque senão a tendência é de se propagar no ambiente de trabalho. Tá, tem até pergunta chegando aqui dos nossos telespectadores. O Leandro de Campinas pergunta se ele se afasta por Covid-19, tem que abrir um CAT, aquela comunicação de acidente de trabalho, se for afastamento acima de 15 dias, Covid, é caso de abrir CAT ou não? Havendo a suspeita de que a contaminação ocorreu no ambiente de trabalho, a mera suspeita é o caso, sim, de abertura da CAT. Para algumas profissões, como os profissionais que trabalham no ramo da saúde, e aí não só os profissionais específicos do ramo, mas os trabalhadores em serviços de saúde, o que é mais amplo, porque envolve também os trabalhadores da área de apoio, há uma presunção de que a contaminação se deu no ambiente de trabalho. Para as demais funções e atividades, é necessário que haja uma investigação
por parte da própria empresa, mas a CAT, ela pode ser, importante ressaltar, que no caso da recusa da empresa, o próprio trabalhador pode buscar outros órgãos que são habilitados a emitir a CAT, inclusive a sua própria representação, que é o Sindicato dos Trabalhadores. Tá, e a Gisele de Campinas pergunta se pessoa com deficiência pode ser desligada nesse período de pandemia. Tem alguma regra nesse sentido? Existe uma orientação do Ministério Público do Trabalho, uma recomendação expedida no ano passado, no sentido de que, tratando-se de pessoas com um maior grau de vulnerabilidade e com uma inserção muito mais difícil no mercado de trabalho, que seja observado pelos empregadores essa necessidade de preservação do vínculo de emprego num período tão difícil. Não há uma instabilidade automática, né, por conta do período da pandemia, mas há uma imposição para as empresas que precisam contratar deficientes, precisam cumprir a cota legal, de que elas só podem desligar o empregado quando substituam por outra pessoa, né, o preenchimento da vaga da pessoa com deficiência. Então, assim, não há uma instabilidade estritamente do ponto de vista legal, mas há uma recomendação de que o vínculo seja mantido por conta da vulnerabilidade desse público no mercado de trabalho. Por causa da pandemia, muita gente acabou tendo o contrato de trabalho suspenso, né? Ao longo aí do último ano, a Carmen de Campinas é o caso dela e ela pergunta, né, se isso atrasa a aposentadoria, aquela conta, aquele cálculo que tem que se fazer. Sim, a questão previdenciária, ela é uma questão decorrente, né, da suspensão, mas, a rigor, não há pela MP 936, não há o prejuízo do ponto de vista previdenciário, né, no caso do período em que restou suspensa, justamente para evitar esse prejuízo ao trabalhador. A gente está encerrando, doutora, agradeço muito sua participação, só queria concluir a senhora comentando aqui a importância de se fazer a denúncia caso o trabalhador passe por alguma situação aí que caiba, né, fazer isso. Isso, é muito importante a denúncia, porque a atuação do Ministério Público do Trabalho, ela visa sempre a prevenção e o aspecto coletivo, né? Por mais que aquela lesão vá atingir diretamente uma pessoa, tratando de Covid em ambiente de trabalho, a gente sabe que está tudo interligado. Então, é muito importante que as pessoas tragam essa denúncia ao Ministério Público para que nós possamos investigar e adotar as medidas cabíveis para a efetiva prevenção da Covid nos ambientes de trabalho. Tá certo, muito obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde, obrigada.